Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Pissarras. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Santo, santo. Feche teus olhos. Só por mais alguns instantes, alguns segundos. Pai, estamos na tua presença, Senhor. Estamos na tua presença, Pai, porque amamos o teu nome, Pai. Amamos estar na sua presença, Senhor. A sua presença é o que nós temos desejado. A sua presença é o que nós temos ansiado, Senhor. Porque sabemos, reconhecemos que sem a sua presença nada somos, nada podemos fazer. Sem a tua presença, ó Pai, não temos para onde ir, não temos para onde fugir, não temos para onde correr, não temos para onde nos esconder, ó Pai, porque encontramos tudo em Ti, Senhor. Em Ti encontramos amor, em Ti encontramos paz, encontramos descanso, encontramos refúgio, Senhor. Toma, Pai, essa noite em Tuas mãos, Senhor. Cada coração, ó Pai, que veio aqui nessa noite, ó Pai, desejoso, ó Pai, para Te sentir, desejoso, ó Pai, para te trocar, para Te encontrar, Senhor. Que o Senhor alcance esses corações que Te desejam essa noite, ó Pai. Que esses jovens possam sair, ó Pai, cheios da Tua presença, Senhor. Que o Teu amor, ó Pai, possa os envolver por completo, ó Pai, totalmente, meu Deus. Que eles possam sentir, ó Pai, de verdade o Teu amor, ó Pai, que eles possam sentir de verdade, ó Pai, o quanto eles são amados, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor tem liberdade aqui, ó Pai, fica à vontade, Senhor. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Obrigado, meninos e meninas. Vocês podem sentar, se assim quiserem. Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Como você... Oh, rapaz, tá bem. Parabéns. Só você tá bem, pelo jeito. Só você tá bem. Como é que os demais estão? Ele tá ótimo, ele. E vocês? Bem? Graças a Deus, que bom. É muito bom ver vocês aqui. Nesse rodízio entre eu e a pastora. Então, quando eu fico em casa, eu fico lá, mas fico com o coração na mão, doido para estar aqui. Mas também sei que ela gosta de participar também. Então eu tenho que cuidar das crianças. Amém? É uma alegria muito grande poder ver vocês, cada rostinho. Mesmo que hoje alguns me olharam diferente, não sei porquê. Não sei porquê, mas não mudou nada, tá a mesma coisa. Os meus olhos são os mesmos. Só o cabelo que está diferente. Amém? Sem perder tempo, abra a tua Bíblia em Provérbios 3, do 5 ao 7. Quero falar um pouquinho sobre prioridades hoje. Prioridade. Eu mandei uma foto para alguns jovens e fiz a seguinte pergunta: se é possível, nos dias de hoje, um jovem cristão priorizar a Deus? E eu recebi algumas respostas, mas dentre elas duas que me chamaram a atenção de uma forma que eu vou falar aqui no decorrer da palavra. Amém? Provérbios 3, 5 ao 7 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Amém? Pode fechar a tua Bíblia? Vamos ficar só nessa daí hoje. Gente, vocês viram o Júlio César aí essa noite? O Júlio César apareceu, galera. Eu consegui tirar o Júlio César da toca. Foram algumas semanas de conversa, mas agora tá aí, ó, o abençoado. Glória a Deus. É bom te ver, Júlio. Amém? E eu pergunto para você, se é possível, nos dias de hoje, um jovem cristão priorizar mais a Deus
do que as coisas do mundo. É possível? Esse rapaz, eu tenho que vir mais vezes. Não, ele disse que é possível. E você, o que você acha? É possível? Eu vi alguns, mas amém. O que é priorizar a Deus? Priorizar a Deus nada mais é do que fazer a vontade dele. Simples. Simples assim. Priorizar a Deus é fazer a vontade dele. E o interessante, que Deus veio falando essa semana comigo sobre prioridades, veio falando essa semana comigo muito e muito sobre prioridades. Em alguns momentos eu estava lá, porque eu gosto de ver a televisão, eu gosto de ver. Eu gosto de assistir um filme, gosto de assistir um futebol, eu gosto. De verdade, eu vou conversar para vocês que eu gosto de ver. E em alguns momentos, às vezes a gente reclama que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para ler um livro, não tem tempo para orar. Eu já usei muito essa desculpa. E essa semana eu me peguei, nos meus momentos que eu tive livre, ao invés de eu estar com um livro na mão, ou com a Bíblia, ou até mesmo orando, eu estava onde? Vendo televisão. E daí Deus começou a falar comigo: cadê a prioridade? Não é porque tudo que alguém sobe aqui em cima para pregar, não pense que Deus não falou com essa pessoa primeiro, não. Porque primeiro Deus fala aqui, com o pregador, para depois passar para você. Porque como a Pâmela falou quinta-feira, eu ouvi hoje enquanto eu trabalhava, que palavra top, Pâmela, meu Jesus amado. Falou lá no meu íntimo. Como ela falou, ela jamais vai subir aqui e pregar algo que ela não viveu ou que ela não está vivendo. Então também eu não posso subir aqui e falar de algo que eu não vivi, que eu não passei e que Deus não falou comigo. Deus não vai passar nada para mim simplesmente só para eu transmitir para vocês. Não, primeiro Ele quer tratar comigo, para depois, enfim, depois de ter tratado comigo, para poder passar para vocês. Porque como que eu vou poder passar uma verdade se eu não vivo ela? Como eu vou poder passar algo para vocês que eu não vivo? Então essa semana foi um tratar de Deus na minha vida assim, de uma maneira que quando dava esse clique na minha cabeça, apertava o botãozinho da televisão e eu ia para o quarto. Amém? Então priorizar a Deus nada mais é do que fazer a sua vontade. É abrir mão de tudo que está à sua volta para poder priorizar as coisas de Deus, fazer a vontade dEle. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E sobre todas as coisas quer dizer sobre todas as coisas. Deus tem que estar acima de tudo em nossas vidas. Deus tem que ser nossa prioridade quando nós acordamos, tem que ser a prioridade no decorrer do dia e tem que ser a prioridade até quando nós vamos deitar. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso ter a minha vida então? Claro que pode. Mas olha que gostoso ter a vida como Deus, como sua prioridade. E uma das respostas que me chamou a atenção quando eu mandei para os jovens essa foto é que uma jovem falou assim: não priorizar a Deus é perda de tempo. Eu digo, uau. Não priorizar a Deus é perda de tempo. Uma frase tão simples assim, tão curtinha, mas que causou um impacto, um efeito tão grande no meu coração. E se você parar para analisar, é muita verdade. Como nós perdemos tempo quando não priorizamos a Deus e priorizamos as coisas do mundo. Porque quanto mais eu priorizo as coisas do mundo, mais parecido com o mundo eu fico. Consequentemente, quanto mais priorizar as coisas de Deus, mais parecido com Deus eu fico. E o interessante é que quanto mais você prioriza Deus, mais da presença dEle você tem. Mais da presença dEle você tem. Se você parar, pegar e analisar na Bíblia, todos os homens e mulheres que foram bem-sucedidos na Bíblia, eles priorizavam a Deus. Deus estava acima de tudo. Você pega a história de Davi. Davi priorizou a Deus e Deus era com ele. E se você parar para analisar a história de Davi, quando Davi deixou de priorizar a Deus e priorizou os seus desejos, suas vontades da carne, a presença de Deus se afastou de Davi. Se afastou de Davi. E para que a presença de Deus pudesse voltar novamente com Davi, Davi teve que voltar a priorizar a Deus. Quanto mais eu priorizo a Deus, mais perto dele eu fico.
ou melhor, mais perto de mim Ele se achega. Mais perto de mim Ele se achega. Você se torna parecido com aquilo que você dá prioridade. Você se torna parecido com aquilo que você dá prioridade. Amém? Gente, como eu queria falar uma coisa engraçada hoje, mas foi tanta paulada, tanta lambada essa semana, cara. Meu Deus, Jesus amado. E Deus foi falando comigo. E uma coisa que eu anotei aqui, isso eu quero falar. Se as nossas prioridades são corretas, nossa perspectiva em relação a Deus, as coisas e as pessoas também estarão corretas. Porque quando nós priorizamos a Deus, tudo fica mais claro na nossa vida. Tudo fica mais claro e mais fácil na nossa vida. Quer um exemplo? Você prioriza a Deus, as coisas do mundo, elas começam a ficar longe de você. Começam a ficar longe de você. Ah, pastor, elas somem da minha vida? Não, elas vão estar ali. Mas só que agora você está voltado e priorizando mais a Deus. Então as coisas do mundo não te chamam mais a atenção como chamavam antes. As coisas do mundo não são mais tão atraentes para você como eram antes. Porque quanto mais você está com os olhos ligados em Deus, as coisas de Deus, as coisas dos céus, as coisas espirituais começam a ter mais relevância na sua vida do que qualquer outra coisa. Pessoas não podem estar acima de Deus. Coisas não podem estar acima de Deus. E lugares não podem estar acima de Deus. Deus acima de qualquer coisa. Deus acima de qualquer coisa. Se nós botarmos isso em prática, você vai ver como a sua vida vai começar a fluir naturalmente. Como tudo na nossa vida se encaixa quando nós priorizamos a Deus. Tudo se encaixa. Aquilo que você mais prioriza vai determinar quem você é ou quem você quer se tornar em Deus. Vou falar mais uma vez para você gravar. Aquilo que você mais prioriza vai determinar quem você é ou quem você irá se tornar em Deus. Você quer ser um pregador da palavra? Eu tenho acompanhado os stories do Eric. Não sei se é só para foto, mas está sempre lá a Bíblia na mão. Não sei se é só para foto, mas está sempre lá a Bíblia na mão. E parece-me que não é só para foto, não. Porque nós temos visto aqui em cima quando ele sobe. Nós temos visto. Então, se eu quero ser um pregador, a minha prioridade tem que estar aqui, ó, na palavra. Na palavra. Porque a minha vontade, junto com a minha prioridade, vai determinar onde eu vou chegar. Vai determinar o que eu vou ser, quem eu vou ser. Deus está louco de pressa para começar a usar você, jovem. Está louco de pressa. Está louco de pressa para começar a nos usar. Mas se as nossas prioridades estiverem em outras coisas, Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer o que Ele tem mais desejo, que é te usar. E eu ouvindo a pregação da Pâmela essa manhã, como ela falando que nós devemos ser a resposta que o mundo precisa. Meu Deus do céu, cara. Olha só, que nós devemos ser a resposta que o mundo precisa. E Deus falou ao meu coração: jovem, vocês são a provisão para essa geração que está corrompida. Vocês são a provisão de Deus para essa geração que está corrompida. Porque se nós pararmos para analisar, todas as vezes que Deus destruiu alguma cidade ou os homens, é porque estavam muito em pecado. E você pega de alguns anos para cá, como o mundo está virado. E Deus está levantando nesse tempo difícil, nesse tempo em que jovens estão se perdendo, nesse tempo em que o mundo está se corrompendo. Deus está levantando os jovens nesse lugar que serão a diferença. Como disse a Pâmela na quinta-feira, serão e são resposta de Deus para essa geração.
Deus está preparando você, Deus quer preparar você para poder enviar, para ser provisão de verdade para esses jovens. A sua prioridade é Deus, mas a prioridade de muitos jovens aí fora é outras coisas. São outras coisas. Então você tem que estar convicto daquilo que você prioriza, da sua prioridade, para poder convencer os outros que a sua prioridade, que é Deus, é melhor do que a deles, que é o mundo. Porque nenhum outro jovem vai aceitar o que nós falamos se eles não verem em nós verdades, se eles não verem realmente verdade em nossas palavras. Nós precisamos transmitir verdade para essa geração. Essa geração precisa de você. Essa geração precisa de vocês, de meninos e meninas que não se corrompem com as coisas do mundo, de meninos e meninas que não são atraídos pelas coisas do mundo. As coisas do mundo não fazem mais parte das nossas vidas, porque a nossa prioridade é Deus, nossa prioridade é o céu. Então, se o nosso alvo, prioridade é o céu, nós temos que andar de acordo aqui na terra, para podermos herdarmos o direito de juntos irmos morar no céu. Deus tem pressa para te usar, cara. Deus tem pressa para te usar. Não é para amanhã, não é para depois, é agora. É agora, é já. As suas prioridades, elas dizem muito sobre você. As nossas prioridades, elas dizem muito sobre nós. Elas dizem praticamente tudo. Elas dizem o tipo de pessoa que nós vamos ser. Elas dizem o tipo de lugares que nós iremos ocupar. Elas dizem aonde nós iremos chegar. Nossas prioridades dizem muito ao nosso respeito. E o que as pessoas e o que os seus jovens têm dito ao seu respeito, de acordo com as suas prioridades? O que eles têm pensado ao seu respeito, só de acordo com as suas prioridades? Ora mandala abraço tu e maço e mandala lá rapaz. Tu que mandala lá abraço tu e marrabas tu e mandala lá brandi e abraço e mandar que abraço tu que manda e abraço tu e marrabas tu e. Ah, Jesus. Algo que eu não gosto é de faltar nos meus compromissos com Deus, principalmente nos cultos. Nesses dias tem acontecido porque nós temos que revezar, eu e a pastora Bárbara. Mas eu não gosto. Ah, pastor, mas porque tu não pode faltar? Tu é o pastor. Não, não é só por isso. Eu não gosto de faltar porque a minha prioridade é Deus. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei de onde Ele me tirou e eu sei que eu não quero voltar para lá. Então eu sei que se eu desviar meus olhos um pouquinho, eu volto para lá. Se a minha prioridade deixar de ser Deus, eu sei que eu vou cair e vou voltar para lá. Então eu não posso deixar isso acontecer. Então eu tenho que estar priorizando Deus todos os dias, todos os dias. Se eu quero ter mais de Deus, eu não posso faltar em nada que me leva para perto dele. Se a minha prioridade de fato é viver os propósitos e os planos de Deus para a minha vida, então eu não posso faltar em nada que me leve para perto dele. Absolutamente nada. Não está fácil o mundo aí fora, galera. Não está fácil. Não está fácil. E não pense que você é imune às coisas do mundo, porque você não é. Porque você não é. Todos nós estamos sujeitos a cair. Todos nós. E como fazer para não cair? Não tirar os olhos de Deus.
não deixar de priorizar Deus nem por um instante sequer. Porque o diabo é sujo. O diabo é sujo. É um bicho nojento, desgraçado. Filhote do cão, lazarento. É sujo. Então a mínima brecha, o mínimo espaço que ele tiver, o mínimo espaço, a mínima liberdade que nós darmos, ele entra e faz um estrago. E como faz um estrago? E como faz um estrago? Tudo que você construiu para chegar mais perto de Deus, e uma brecha que você dá, o diabo acaba com tudo. Então eu não posso desviar meus olhos de Deus nem por um instante sequer. A minha vida tem que estar pautada nos princípios de Deus. Como que eu priorizo mais a Deus, pastor? Como? Obedecendo os teus pais, honrando os teus pais, honrando os teus pais. Eles não são nenhum pessoas qualquer, eles são teus pais. Eles são só aqueles que te geraram, só isso, que te deram vida, só isso. Eles são só aquelas pessoas que acordam de manhã para poder ir trabalhar, para te dar o que comer. Só isso eles são. E só o fato deles terem sido levantados por Deus para serem teus pais, eles já merecem toda a honra e todo o teu respeito. Eles já merecem. Eu vi também a Pamela falando sobre isso na quinta-feira, dando uma paulada nos pais. Eita, cara. Ela disse: vou aproveitar, vou dar uma paulada nos filhos agora, vou aproveitar. Os princípios não podem ser quebrados. Princípios não podem ser quebrados. Todo princípio que nós quebramos anula as promessas de Deus nas nossas vidas. Todo princípio quebrado anulam as promessas de Deus nas nossas vidas. Você quer um exemplo? Salomão. Quem aqui conhece a história de Salomão? Conhece a história de Salomão? Salomão. Conhece Salomão? Foi o cara mais sábio. O cara mais sábio. Talvez o mais rico. Talvez o bambambam da época. E ele era só filho de Davi. Só isso também. Salomão priorizava muito a Deus no começo ali. Demais, demais, demais. Enquanto Deus era a prioridade de Salomão, a presença de Deus estava com Salomão. Deus era com Salomão. Deus abençoava Salomão. Deus abençoava Salomão. Por quê? Porque Salomão priorizava a Deus. Priorizava o Deus de seu pai. Priorizava o Deus de Israel. Priorizava Deus. Deus estava acima de tudo para Salomão. Até que chegou o ponto que Salomão virou a cabeça. Alguém sabe essa parte de Salomão? Sabe, né? As prioridades de Salomão mudaram. Salomão começou a casar com as mulheres que não eram para casar, como Deus tinha falado, para não casar com estrangeiras. Ele casou com algumas mulheres. Pouquinha coisa, algumas mulheres. Coisa pouca. Coisa pouca. E não contentado com isso, Salomão começou a adorar os deuses dessas mulheres. A prioridade de Salomão, que até então era Deus, começou a ser, vamos dizer, as mulheres. Ele começou a priorizar tanto as suas mulheres, que começou a adorar os deuses que elas adoravam. E a presença de Deus, se afastou de Salomão. Só que Salomão tinha um benefício, que ele era filho de Davi. Então Deus tinha prometido algo para Davi. E quando Salomão deixou de priorizar Deus, Deus falou que só não ia
que ia tirar o reino da família de Salomão. Mas ele ia terminar o seu reinado, ele terminou vivo o seu reinado. Deus ia arrancar o trono do filho de Salomão. E que até então, por causa de Davi, o trono era para ficar na família de Davi para sempre. Para sempre. E como Davi priorizou Deus sua vida toda, exceto um pequeno instante, Deus deixou uma cidade para que um descendente de Davi reinasse, justamente por causa de Davi, não por Salomão. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando eu deixo de priorizar Deus, a presença de Deus se afasta de mim. Se afasta de mim. E se eu não perceber isso logo e voltar a priorizar logo, ela se afasta cada vez mais. E a pior coisa, cara, que pode acontecer para alguém que já experimentou muito de Deus, é não sentir mais a presença dele. Cara, eu acho que é uma das dores mais doídas que se pode ter. É alguém que já experimentou a presença de Deus, alguém que já experimentou do poder de Deus, da graça de Deus, da bondade dele, não sentir mais nada. Não queiram passar por isso. Não queiram passar por isso, de sentirem a indiferença de Deus. Não queiram passar por isso. Priorizem a Deus acima de tudo. Priorizem a Deus acima de tudo. Priorizem a Deus acima de tudo, que você vai passar a ser prioridade de Deus. Outra resposta que me chamou a atenção foi de um menino. Ele falou o seguinte: os jovens de hoje estão sendo afetados e lesados quanto a isso, porque as coisas que de fato precisam ser priorizadas têm ficado em segundo plano. Eu digo, uau, que resposta fantástica, não é, Pedro? Resposta fantástica. As coisas que precisam ser priorizadas têm ficado em segundo plano. E de fato tem acontecido isso. Tem acontecido isso. No mundo de hoje, onde, querendo ou não, é regido pela tecnologia, pela internet, não só jovens, mas eu digo as pessoas em geral, a internet tem nos deixado muito mais acessível e mais fácil para as pessoas. Nós podemos estar em qualquer canto do mundo sem sair do lugar. Nós podemos estar em qualquer lugar que sempre desejamos estar sem sair do lugar. Não vou nem falar o resto. E de fato, nós temos dado mais importância a muitas outras coisas do que aquelas que realmente precisam ser priorizadas. Priorize a sua vida. Priorize a sua vida. Priorize a sua vida. Priorize o teu lugar na eternidade. Priorize a presença de Deus. Priorize os planos de Deus. Priorize os propósitos de Deus. Priorize as vontades de Deus. Porque você pode ter certeza que as vontades de Deus, elas são bem melhores do que as nossas. Os planos de Deus para nossas vidas, os planos de Deus para a tua vida, jovem, vai muito mais além do que você imagina. Vai muito mais além do que você possa imaginar. Você não tem noção de tudo que Deus tem preparado para você já. Você não tem noção.
E Ele só te pede uma coisa, só te pede que você priorize Ele, priorize a presença de Deus mais do que qualquer coisa. Priorize a Deus mais do que as suas próprias vontades. Porque as nossas vontades, os nossos desejos, nos dão cada rasteira às vezes. Nos dão cada rasteira às vezes. Muitas vezes nossas vontades e nossos desejos são os que nos afastam de Deus. Mas sabe por que isso acontece? Porque Deus ainda não é prioridade em nossas vidas. Porque quando Deus é prioridade total em nossas vidas, até nossas vontades e desejos estão alinhadas com as vontades e desejos de Deus. É tudo questão de prioridade. Tudo questão de prioridade. Eu vou priorizar aquilo que eu quero ser. Eu vou priorizar aquilo que eu quero, onde eu quero chegar. Eu vou priorizar. As tuas prioridades vão determinar onde você vai chegar. As tuas prioridades vão determinar quem você será. Que é um exemplo de prioridade que priorizou Deus no máximo na José. A história de José é fantástica. A história de um jovem que priorizou Deus desde a sua mocidade até o fim da sua vida. José priorizou Deus na cova, priorizou Deus quando virou escravo, priorizou Deus quando virou empregado, priorizou Deus quando virou presidiário e priorizou Deus quando virou governador. Até na cadeia José priorizou Deus. Oh, obrigado. Minha prioridade agora é aceita. Mas o que tem a ver, pastor? O que tem a ver, José, com prioridade? Sabe o que tem a ver? Priorizar Deus não tem a ver com o lugar que você está. Priorizar Deus não tem a ver com as circunstâncias que você está passando. Priorizar Deus tem a ver com quem você é. Priorizar Deus tem a ver onde, com o que e onde você quer chegar. O lugar que eu estou não pode determinar minhas prioridades. O ambiente que eu estou não pode determinar minhas prioridades. Como eu já falei algumas vezes aqui, o ambiente externo não pode mudar minha prioridade. Não pode mudar. Não é porque eu estou lá vivendo num mundo corrompido que tem que mudar minhas prioridades. Justamente ao contrário, é lá, nesse mundo corrompido, que as minhas prioridades têm que ser as mesmas. É lá, no meio daqueles amigos que não conhecem a Jesus ainda, que as minhas prioridades têm que ser a mesma. Seja convicto das suas prioridades, para que você possa convencer os outros também a respeito dela. Seja convicto com aquilo que você crê, para que as pessoas possam olhar para você e verem verdades das suas palavras, verem verdades na sua vida, verem verdades na sua conduta. Jovens precisam ver isso em nós. Eles precisam ver, não trata só de belas palavras, trata também de atitudes, de comportamento. Trata-se de princípios. Trata-se de prioridades. O lugar não tem a ver com as minhas prioridades. Ali em 1 Reis 11, é onde fala do erro de Salomão. Eu acho que eu pulei aqui minha pregação. Era para falar agora sobre o erro de Salomão, eu falei antes. 1 Reis, ela fala sobre o erro de Salomão. E como eu já falei, a presença de Deus, ela se afasta. Ela se afasta.
Quando as prioridades mudam e já não estão mais voltadas para Deus, assim como as prioridades se afastam de Deus, Deus também se afasta de você. Deus também se afasta de você. Não queira passar por esse processo. Você não precisa passar por esse processo. Aqui tem algumas pessoas que já passaram, né, missionário? Que podem falar para você. Você não precisa passar para sentir, para experimentar. Não precisa. Porque dói, né, Raul? Dói. Dói. Como dói? Você querer, e aí você chorar, você clamar, você pedir. Parece que Deus não ouve. Dói demais, cara. Dói demais. Não queira passar por esse processo doloroso, né, Gabi? Não queira passar por esse processo doloroso. Como disse essa jovem, não priorizar Deus é perda de tempo. Não priorizar Deus é perda de tempo. Nós temos que parar de perder tempo nessa vida. Nós temos que parar de perder tempo nessa vida. Cara, os dias estão passando assim, os dias, ó. Nós já estamos em setembro. Nós já estamos em setembro. Claro, mês passado nós fizemos aniversário, né, Miriam? Mês das pessoas mais lindas que fazem aniversário. É setembro? Não, setembro. Nós já estamos em setembro. Olha quanto tempo já passou de lá para cá. E o que você fez? Me fala o quanto que você já cresceu em Deus. Me fala o quanto que você já sentiu de Deus. Me fala do quanto que você já pôde experimentar da presença de Deus. Ah, pastor, eu acho que nada. Eu te pergunto, qual que era a tua prioridade esse ano todo? Quais foram as tuas prioridades no ano todo? Porque se eu não consigo sentir Deus, algo está de errado. Não com Deus, não com Deus, mas trata-se das minhas prioridades. Trata-se daquilo que eu dou mais importância. Trata-se de quem eu dou mais importância. Porque se eu desejo tanto Deus dessa forma que eu estou falando, se eu quero muito de Deus como eu falo, se eu quero muito de Deus como eu penso, cara, como que Deus não vai se mover num coração que está desejando tanto, tanto, tanto? Será por quê? Será que as minhas vontades estão só em palavras? Será que esse meu querer desesperado por Deus ficam só em palavras? Ou já partiu para o nível da prioridade? Porque quanto mais eu subo o nível com Deus, mais Deus sobe o nível de forma que Ele age comigo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, consequentemente, mais Deus se aproxima de mim. E quanto mais eu entrego para Deus, mais Deus devolve para mim. Se Deus não tem me dado nada, não tem me devolvido nada, será que eu tenho dado alguma coisa para Deus? Será que eu tenho dado alguma resposta a respeito da sua palavra? Será que eu tenho chamado a atenção de Deus da forma que eu acho que tenho chamado? Será? Será que Deus tem visto em mim um jovem que realmente deseja por mais da sua presença? Ah, eu sei que hoje não está nada legal, eu sei. Mas é que essa semana Deus me falou tanto a respeito disso, tanto. Nós temos que parar de viver apenas de aparência. Nós temos que parar de viver apenas de aparência e começar a viver de verdade. E começar a viver de verdade tudo aquilo que Deus já tem pré-estabelecido para nossas vidas. Deus chamou você
você, jovem de Balneário Pissarras, para ser a diferença nessa cidade. Deus chamou você para ser a diferença nessa cidade. Como disse a Pâmela, Deus chamou você e levantou você como resposta para essa geração. Muitas mães aí fora têm clamado por seus filhos que estão no mundo, pedindo uma resposta de Deus, uma ajuda de Deus. Talvez você seja essa ajuda e respostas que essas mães tanto pediram. Talvez você é a provisão para essas casas que estão tendo os filhos nas drogas. Talvez você é a provisão que eles tanto esperaram. Comece a botar em prática tudo que você tem aprendido com Deus. Comece a botar em prática tudo que você tem vivido com Deus. Passa adiante o que Deus tem ministrado na sua vida. As pessoas, os jovens precisam conhecer esse Jesus que você diz amar. Eles precisam conhecer esse Jesus que você diz que segue. Eles precisam conhecer seu Jesus. Que Jesus que nós temos apresentado para essas pessoas? Que Jesus elas têm visto em nossas vidas? Tem um grito de socorro ecoando no mundo. Tem um grito de socorro ecoando no mundo. Jovens desesperados que não têm para onde correr. E eles não sabem que tem um lugar assim onde você frequenta. Eles não sabem. E se você não falar, eles jamais saberão. Se você não falar, eles jamais saberão que existe um Deus que pode salvar. Eles jamais saberão que existe um Deus que pode libertar. Eles jamais saberão que em Deus eles terão prazeres e sensações que o mundo não pode oferecer. Mas para que eles saibam disso, você precisa falar. Eu ouvia uma música da Fernanda Brum, acho que era, né? Ela dizia: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe aí? Como que eles crerão naqueles de quem nada ouviram? Como? Você tem que ser esse jovem que irá pregar para eles. Você tem que ser esse jovem, tem que ser esse elo que vai ligá-los até Jesus. Eles precisam saber que teve alguém que morreu pendurado numa cruz para que eles tivessem vida e oportunidade de salvação. Eles precisam saber disso. Prioridade é questão de escolha. É questão de escolha. É você que decide. Isso Deus não pode decidir por você. É você que decide o que ou quem você vai priorizar na sua vida. É você que decide quem você quer se tornar em Deus. É você que decide quem e onde você quer chegar em Deus. Entenda que para viver algo mais com Deus, você precisa priorizar Ele acima de todas as coisas. Ele precisa estar acima de tudo e de todos. Ele precisa se sentir desejado por você. Não que Ele precise disso, não. Deus não precisa, não necessita. Deus não é carente emocionalmente, não. Mas quem precisa disso somos nós. Nós precisamos demonstrar tudo isso para Deus, para que nós possamos viver no máximo tudo aquilo que Ele já tem pré-estabelecido para as nossas vidas. Cara, Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Tudo que Ele fez até aqui é pouco do que Ele ainda vai fazer.
Tudo que Ele fez até aqui ainda é o mínimo do que Ele ainda vai fazer na sua vida. Você não chegou nem na metade da onde Deus quer te colocar. Entenda que para viver o máximo de Deus, eu preciso também priorizar Deus no máximo. Entenda que para viver mais em Deus, você precisa priorizar Deus cada vez mais. Tenha Deus como prioridade na sua vida. Eu já sou uma 20. Fique de pé. Fique de pé. Eu quero dizer para você que sim, é possível. Sim, é possível um jovem cristão priorizar mais a Deus nos dias de hoje. É possível sim um jovem cristão priorizar mais a Deus nos dias de hoje. José priorizou a Deus na cadeia, na prisão. Paulo priorizou Deus na prisão também, enquanto estava acorrentado. Jesus priorizou mais ao Pai enquanto estava sendo chicoteado e crucificado. Então sim, é possível sim, você, um jovem cristão, priorizar mais a Deus nos dias de hoje. Porque como eu falei, as prioridades não estão relacionadas com o lugar que nós estamos. Elas estão relacionadas com quem nós somos. E nós somos filhos de Deus. Comece a priorizar a Deus acima de tudo, e você vai ver o que Ele pode fazer na sua vida ainda. Se mandar um abraço, Deus já tem o teu futuro todo desenhado. Deus já tem o teu futuro todo desenhado. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Tu ia mandar ela abraço, tu ia queimar babaço, tu ia mandar ela abraço, tu ia baixo, tu ia mandar. Cheque a marra abrando e braço, ia mandar ela abraço, tu ia mandar. Ah, Pai, Pai. Tu ia mandar ela abraço, tu ia mandar ela abraço, tu ia baque abaixo, tu ia. Queremos te ter como prioridade em nossas vidas, Pai. Queremos te ter como prioridades em nossas vidas, porque nós entendemos e reconhecemos que sem Ti não somos nada. Nós entendemos e reconhecemos que o Senhor está acima de todas as coisas. Ah, Senhor, então encontra hoje aqui em nós corações apaixonados, desesperados por Ti, Senhor. Deus tem levantado nesse lugar uma geração de jovens que priorizem a Deus acima de todas as coisas. Uma geração de jovens sedentos, desesperados, apaixonados por Ti, Jesus. Tu ia mandar lá abraço, tu ia mandar. Ah, Jesus, jovens que Te amam de todo o coração. Nós cremos que somos respostas Tuas para essa geração que está corrompida. E no meio de uma geração corrompida, vocês são a provisão de Deus para este lugar. Sim, você, jovem, é a provisão de Deus para essa geração corrompida. Passo o dia te amando. Quando me desesperado, Deus, no meio da noite levanto. desperta em nós um coração de
desesperado por ti. Desperta nessa geração, jovens desesperados por ti. No meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando. Vou dormir desesperado. No meio da noite levanto te chamando. Eu acordo apaixonado, passo o dia te amando.